Ulisses, muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso. Começo perguntando a você o seguinte. É evidente que o presidente Lula está estressando o mercado. Não há dúvidas disso, né? Ele tem uma estratégia ali que a gente não sabe se vai dar certo ou não, de jogar tudo em cima do Campos Neto e dizer que o Campos Neto é o culpado por boa parte ali, ou a maior parte das dificuldades do governo na área econômica. Agora, por outro lado, o Campos Neto, ele vota com a camisa do Brasil em 2022, ele participa de um jantar em homenagem a ele do Tarcísio, né? No ano passado chegou a ser flagrado em grupos de ministros do governo Bolsonaro, ou seja, a descrição que se espera de um presidente do Banco Central parece que não é o forte do Campos Neto. Queria a sua opinião sobre, para a gente começar a nossa conversa, sobre os movimentos e o comportamento do Campos Neto. A decisão ela foi unânime de manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Ou seja, o presidente do Banco Central, por si só, ele não tem a capacidade de decidir por isso. Então, o mercado ele viu com bons olhos a manutenção da taxa de juros, a não queda da taxa Selic, como o presidente Lula vinha pressionando o Banco Central. E a gente que analisa esse cenário, fica muito claro que o presidente Lula está fazendo o papel dele, que é prestar contas para com os eleitores e buscar uma taxa de juros menor por parte do Banco Central. E o Banco Central acabou sendo técnico nessa decisão. E aí, se a gente for aqui comentar a atitude tanto do presidente Lula ou do Campos Neto, isso gera incertezas para as previsões do mercado. E isso acaba, no longo prazo, aumentando a taxa de juros que as pessoas querem pagar para emprestar dinheiro para o Brasil. Sim, mas de qualquer forma é disso que se trata. Essa atenção do presidente Lula e a acusação de que o Campos Neto tem um lado, tem um time, e a defesa do próprio Campos Neto, que nesses dias não se pronunciou sobre as declarações do presidente Lula na entrevista à CBN, mas acabou sendo defendido por atores da oposição. O que eu falei para alguns atores da oposição ao longo da semana aqui, que na verdade mais vincula o Campos Neto à oposição, a defesa da oposição ao Campos Neto, acaba vinculando ainda mais o presidente do Banco Central. Você acha que essa disputa Lula-Campos Neto, ela tende a diminuir nos próximos dias ou vai ser uma tônica até o fim do mandato do presidente do Banco Central? Eu acredito que ela vai se intensificar ainda mais. Isso porque o Lula ele quer que o juro baixe, porque isso bota mais dinheiro na mão da população. Só que o trabalho do Banco Central, através do Campos Neto, é manutenção do poder de compra da moeda, que é o real. E uma das ferramentas que o Banco Central tem para diminuir as expectativas de inflação e manter esse poder de compra ao longo do tempo é através de uma taxa de juros maior. Infelizmente, isso leva o Brasil até a segunda maior taxa de juros real do mundo. O plano ideal seria que o governo ele andasse na mesma nota que o Banco Central, ou seja, o governo, de um lado, gerenciando melhor as suas arrecadações e os seus gastos e andando no mesmo ritmo do Banco Central, fazendo um aperto monetário. Mas, infelizmente, isso não vem acontecendo e quem acaba sendo prejudicado, no final das contas, é o próprio eleitor e a própria população brasileira. Certo. Em relação à queda do real e a valorização do dólar, hoje o dia começou justamente por conta dessa decisão unânime. A gente conversava ontem com o economista César Bergo, que é do Conselho de Economia aqui do Distrito Federal. Ele dizia o seguinte: olha, a minha preocupação é se a decisão não for unânime. Se tiver alguém que vote de forma diferente da maioria
em relação ao Copom. Então, a gente já, na reunião do Copom, então a gente começou um dia com o mercado um pouco mais aliviado por conta dessa decisão do Copom de unanimidade, mas que agora, no meio a partir do meio da tarde, voltou a se estressar o mercado, o próprio dólar, em relação à declaração do Lula. Eu vejo, eu queria perguntar para você o seguinte: o vice-presidente Alckmin, hoje, ele disse que esperava que se fosse baixar a taxa de juros, mas disse que mesmo o Banco Central mantendo, espera que as próximas reuniões do Copom, nas próximas reuniões, essa taxa venha a baixar. A questão é, o vice-presidente Alckmin, nesse caso, parece mais pé no chão em relação a essa estabilidade e essa relação governo-mercado do que o próprio presidente Lula? Eu acredito que não, que ele está no mesmo discurso do presidente Lula, isso porque a gente consegue ver no mercado financeiro os juros sendo negociados diariamente e essa reviravolta aí, ou seja, essa dinâmica de queda interrompida das taxas de juros já vinham sendo precificadas há mais de um mês já no mercado financeiro. Então, o governo ele já sabia que essa taxa seria muito difícil dela cair. Então, aqui agora a gente está vendo uma pressão por parte do governo, através do presidente Lula e também do vice-presidente Alckmin, para que essa taxa ela caia. Mas se o Banco Central ele não tivesse sido firme e fazendo a manutenção da taxa de juros, a gente estaria vendo o dólar subindo ainda mais no dia de hoje. Então, o mercado ele gostou dessa atitude do Banco Central, ele gostou dessa votação ter sido unânime e a gente precisa entender qual que é a conjuntura disso. De um lado, a gente tem as consequências dos desastres que aconteceram no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um relevante produtor de leite, de carne, de arroz, e isso pesa na inflação do brasileiro. E lembrando, um dos objetivos principais do Banco Central é a manutenção da inflação dentro de uma meta. E outro ponto também que não é favorável ao governo brasileiro e ao Banco Central na diminuição da taxa de juros é um cenário externo negativo. No começo do ano, a gente via uma perspectiva de que no mês de junho a gente estaria baixando os juros americanos e isso acabou se revertendo e hoje o que o mercado conversa é uma possibilidade até de alta dos juros americanos. Quando a gente soma isso ao que vem aí no próximo semestre, com eleições americanas, mudança do presidente do Banco Central brasileiro, isso coloca ainda mais incertezas no mercado e isso faz com que os ativos de risco, como a Bolsa Brasileira, venham a ter uma queda, enquanto a maneira mais prudente de se agir com relação aos juros é uma manutenção e não me surpreenderia ver uma elevação dos juros nas próximas reuniões. Ulisses, isso é importante. Você, então, na sua avaliação, há a chance de elevação de juros nas próximas reuniões, o que seria ainda um cenário ainda mais tenso nessa relação governo e Banco Central. Exatamente. E aí, é claro, o mercado ele agora quer entender qual que vai ser a próxima política do Banco Central através desse novo presidente. Se ela vai ser influenciada pelo presidente Lula ou se ela vai se manter técnica e neutra. Em relação a essa questão da unanimidade e o próprio voto do Galípolo, né, que, de certa forma, vota como a maioria ali enfim, dos seus pares ali no Conselho. Você acha que foi um bom sinal esse voto? Eu considero que sim, foi um bom sinal, até porque esses cargos eles são transicionais, né? Período curto de tempo que esses profissionais ficam nesses cargos e eles querem ser respeitados. Então eu acredito que o Brasil, através do Banco Central, está sendo bem representado. Eu acho que o Galípolo ele ganha
relevância e ganha respeito do mercado por ter votado de maneira técnica nessa reunião, e isso é um bom sinal no futuro. Muito bem, Ulisses Dias, agradeço muito aqui sua presença aqui no Poder Expresso. Espero encontrá-lo, vê-lo aqui com a gente outras vezes. Forte abraço, muito obrigado. Estamos às ordens.